Presidente do Banco Central vê inflação muito alta e persistente no Brasil. Segundo Roberto Campos Neto, alta do dólar tem influenciado preços no país. No mundo, o presidente do Banco Central acredita que a inflação tem a ver com o crescimento da demanda por produtos e serviços. Bora pro vídeo saber sobre essa notícia aqui maravilhosa, que a inflação está cada vez mais alta no Brasil, os preços cada vez mais altos. Bora pro vídeo. Como está a inflação? E aí, você acha que os preços estão bons? Estão muito altos? Está mais ou menos? E se eu disser para você que esses preços podem aumentar mais ainda? Ou pior ainda, o próprio presidente do Banco Central está preocupado porque a inflação está crescendo muito, está muito alta. Eu vou ler a matéria e você vai entender melhor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, que a inflação no Brasil está muito alta e persiste no Brasil, não quer abaixar. Puxada pela alta da gasolina, a inflação acelerou para 1,25% no mês de outubro. Foi a maior variação para um mês de outubro desde o ano de 2002, há quase 20 anos atrás. Com o resultado, a inflação acumulada, ela acumula uma alta de 8,24% no ano de 2021 e de 10,67% nos últimos 12 meses. No ano de 2021, nos 10 meses, que ela foi medida até outubro, teve uma alta de 8,24%. Lembrando que o salário mínimo de 2020, de dezembro de 2020 para janeiro de 2021, teve um aumento de 5,25%. E a inflação em 10 meses, de janeiro de 2021 a outubro de 2021, teve já uma inflação acumulada em 8,24%. E nos últimos 12 meses, contando de outubro de 2020 a outubro de 2021, já teve um acumulado aí de 10,67%. Absurdo. Entre aspas, porque eu creio que é muito mais que isso que eles trazem esses números. É só você ir no supermercado e fazer uma compra para você ver quanto é que você vai gastar. Leva R$100 e vê o que você compra com R$100. Aí você põe nos comentários aí. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Abre aspas. Quando a gente olha o mundo emergente, a gente vê uma inflação muito alta no Brasil, só menor do que a Turquia, declarou o presidente do Banco Central, Campos Neto. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que os índices de inflação na Argentina e no Haiti também estão superiores ao registrado no Brasil. O estudo não leva em conta o desempenho da Venezuela, porque a Venezuela está numa situação acima de qualquer país neste planeta Terra. Estão vivendo uma hiperinflação castigadora lá no povo, em cima do povo da Venezuela. Por isso que não leva em consideração Venezuela aqui, porque a Venezuela está numa situação delicadíssima. Hiperinflação há muito tempo lá a economia está em frangalhos.
O presidente Campos Neto, presidente do Banco Central, lembrou que tem subido os juros da taxa básica Selic, né, nos últimos meses para tentar conter as altas dos preços de serviços, produtos, alimentos no Brasil. Em outubro, a taxa básica da economia avançou para 7,75% ao ano, na sexta alta consecutiva. Com o anúncio, a taxa Selic atingiu o maior patamar em 4 anos. O Banco Central indicou que deve elevar novamente mais ainda o juro básico no começo de dezembro para 9,25% ao ano. O Banco Central tem atuado, elevando os juros. Controlar a inflação é um dos instrumentos mais importantes para o crescimento sustentado, emprego e renda. Momentos de inflação alta foram um dos piores momentos de transferência de renda no Brasil, declarou o presidente do Banco Central, Campos Neto. Componentes da inflação. De acordo com Campos Neto, entre 80% a 85% da inflação no Brasil nos últimos 12 meses refere-se ao aumento da alimentação, da eletricidade e dos combustíveis, os preços dos alimentos mais caros, o preço da eletricidade, a conta de luz, né, conta de energia elétrica mais cara e o preço dos combustíveis cada vez mais caros. Então é esse tripé aí que o Campos Neto está dizendo que está castigando o povo brasileiro. A inflação afetou 7 em cada 10 itens pesquisados pelo IBGE no mês de setembro, o maior índice para o mês desde 2002. Segundo o presidente do Banco Central, os problemas também são enfrentados em alguma medida em outros países do mundo devido ao crescimento da demanda por produtos e serviços, ainda resultado de programas de estímulos da Covid-19. Campos Neto acrescentou também que foram registrados elementos locais para uma inflação mais persistente, que tem se disseminado de forma mais ampla e recentemente. Entre os fatores internos citados pelo presidente do Banco Central está a indefinição do teto de gastos, que tem ajudado a pressionar o dólar e elevar o dólar cada vez mais no Brasil. Abre aspas, o que a gente precisa é ser atraente para o capital voltar a entrar no Brasil. O maior atrativo é a credibilidade, declarou o presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ainda segundo Campos Neto, dúvidas sobre o futuro do arcabouço fiscal, regras para as contas públicas, que significa o arcabouço fiscal, significa regras para as contas públicas. Essa dúvida tem relacionado com mudanças no teto de gastos por meio da proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Tem gerado tensão nos mercados, pressionado o dólar e os juros básicos do Brasil, né? Os juros bancários, na verdade. O teto de gastos permite quase gastar mais, pois tem o credibilidade do teto. Permite gastar mais hoje, pois mais para frente vai voltar para o teto. Quando começa a ter uma percepção que esse arcabouço tem alguns questionamentos, começa a inserir um prêmio de risco diferenciado na curva de juros, declarou Campos Neto. Tão bonito, né, falando essas explicações lindas, né, bem bonita. O povo não entende blufa nenhuma. Crescimento sustentado. De acordo com o presidente do Banco Central, a inquietude
do mercado sobre o novo pacote de ajuda via mudanças na PEC dos precatórios embute uma preocupação se o país conseguirá ter um crescimento estrutural mais alto nos próximos anos. Além da mudança nas regras fiscais, há uma preocupação com a interrupção de reformas econômicas que também impulsionaram o crescimento se fossem mantidas. Abre aspas. Se tiver um crescimento de 2,5% a 3% do PIB e juro de 5% a 6% a 7% ao ano, tem uma estabilidade da dívida ou uma melhora. E se tiver o juro de 12% a 13% ao ano e crescimento de 1% do PIB, a gente tem uma trajetória explosiva da dívida pública. E é o questionamento, né? E o questionamento é o que ser feito daqui para frente, o que pode ser feito daqui para frente para gerar crescimento sustentável no Brasil, afirmou Campos Neto. Por fim, Campos Neto disse que é preciso avançar nas reformas estruturais no Congresso Nacional e ter transparência sobre qual vai ser a regra para as contas públicas para melhorar o cenário para o crescimento do país e o controle da dívida pública. Engraçado que a dívida pública não mexe no salário desse camarada aí do Campos Neto, que ganha uma grana grande para ser presidente do Banco Central, sei lá, seus 80, 90, 100 mil por mês. Nos outros presidentes das outras estatais, como Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no salário dos políticos, no salário do judiciário, no salário dos generais, não mexe. A crise não alcança essas altas cúpulas desse povo importante. Só detona o povo brasileiro. Interessante, né? Deixa aí seu comentário, dê um joinha, chicotado no like, splash, manda esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, nosso canal, e aqui eu vou mandar um beijinho estraladinho para o sistema político que nunca sofre com as crises que acontecem no mundo e também no Brasil. Fui!